E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da autoindutância LA. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Calcule a autoindutância de uma bobina toroidal de seção quadrada com lado Lzão e de raio médio Rzão. Para resolver o exercício, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio apresentada nos últimos vídeos. Primeiro, eu vou calcular o campo magnético que se estabelece no interior da bobina. Na sequência, eu vou calcular o fluxo magnético em seu interior, devido ao campo estabelecido. E a partir daí, surge naturalmente a expressão da autoindutância LA. Para resolver o exercício, vamos analisar melhor a figura ilustrada no quadro. Perceba que aqui eu representei a seção quadrada de lado Lzão. Eu enrolei um fio completando N voltas ao longo de toda a extensão da bobina toroidal e nesse fio se estabelece uma corrente elétrica de intensidade I. Aqui eu represento o centro C da bobina e o raio médio Rzão. Observe que ele se estende do centro C até a metade do lado do quadrado, de lado Lzão. Muito bem? Como o problema exibe simetria, eu consigo calcular o campo magnético que se estabelece em seu interior muito facilmente recorrendo à lei de Ampère. Para utilizá-la logo mais, eu já construí um circuito amperiano fechado de raio Rzinho. Observe atentamente a figura. Sendo assim, a lei de Ampère nos diz que a circulação do campo magnético ao longo do circuito amperiano fechado C de raio Rzinho é igual a μ0 vezes a corrente elétrica I envolvida por tal circuito amperiano fechado. Como esse circuito fechado é atravessado pela corrente elétrica N vezes, a corrente elétrica envolvida é dada por Nzinho vezes I. Observe a expressão obtida, a figura representada, dando sequência. Conforme já vimos em vídeos anteriores, as linhas do campo magnético que se estabelecem no interior da bobina toroidal são fechadas, circulares e concêntricas a essa linha vertical que passa pelo centro C da bobina. Consequentemente, neste ponto do circuito amperiano fechado de raio Rzinho, o vetor campo magnético está orientado na direção tangente e, portanto, de acordo com essa representação, na horizontal e para a esquerda, na mesma direção e sentido do vetor dl. Consequentemente, esse produto escalar fica da seguinte forma. Nós temos aqui a intensidade do campo magnético, representada simplesmente por B, vezes o módulo do vetor dl, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Portanto, obtemos B vezes dl. E esse raciocínio se repete para todos os pontos que você escolher no circuito amperiano fechado de raio Rzinho. Ainda por cima, por simetria, a intensidade do campo magnético é a mesma em todos os pontos do circuito amperiano fechado. Sendo assim, a lei de Ampère fica da seguinte forma. Nós temos B que multiplica a integral de linha de dl ao longo do caminho fechado C de raio Rzinho, e isso é igual a μ0 vezes N vezes I. Muito bem? Essa integral de linha nos dá justamente 2π Rzinho, logo a intensidade do campo magnético fica dada pela seguinte expressão: N vezes μ0 vezes I dividido por 2π Rzinho. Observe a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui. Vamos agora calcular o fluxo magnético que se estabelece em seu interior. Inicialmente, eu vou começar determinando a contribuição infinitesimal dφ ao fluxo magnético total φ. Observe na figura que eu vou calcular dφ nessa área infinitesimal ds, com um lado medindo Lzão e o outro medindo drzinho, justamente a uma distância Rzinho do centro C da bobina toroidal. Sendo assim, a intensidade do campo magnético nessa região é dada por essa expressão. Logo, dφ é igual a B em função de Rzinho
vezes a área ds vezes o cosseno de 0 grau. Vamos agora entender a necessidade do cosseno de 0 grau. Observe, de acordo com a regra da mão direita, que o vetor campo magnético está furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos. Ou seja, ele está na mesma direção e sentido do versor nzinho, justificando a presença do cosseno de 0 grau. Sendo assim, dφ fica dado por n vezes μ0i dividido por 2π rzinho vezes a área ds, obtida pelo produto lado vezes lado. Então, nós temos Lzão vezes drzinho vezes o cosseno de 0 grau. A partir de agora, eu vou somar todas as contribuições infinitesimais de φ para obter o fluxo magnético total φ, fazendo a varredura de toda a área de seção transversal ilustrada no quadro. Como nós temos n voltas ao longo da extensão da bobina toroidal, o fluxo magnético total é dado por n vezes a integral de dφ. Retirando os termos que permanecem constantes dessa integração, nós vamos obter n multiplicando n μ0 e L, portanto, n ao quadrado, μ0 e L, sobre 2π, tudo isso multiplicando a integral de 1 sobre Rzinho em relação a Rzinho. Para fazer a varredura de toda a área de seção transversal, Rzinho vai variar de Rzão menos L sobre 2 até Rzão mais L sobre 2. Muito bem? Então, Rzão menos L sobre 2 até Rzão mais L sobre 2. Logo, o fluxo magnético total φ fica dado por n ao quadrado μ0 vezes I vezes L sobre 2π, que multiplica, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de 1 sobre Rzinho em relação a Rzinho é o ln de Rzinho. Pelo teorema fundamental, nós vamos obter o ln de R mais L sobre 2 menos o ln de R menos L sobre 2. A diferença entre dois ln's é o ln da razão. Sendo assim, obtemos R mais L sobre 2 no numerador sobre R menos L sobre 2 no denominador. Logo, o fluxo magnético total φ fica dado por n ao quadrado μ0 e L sobre 2π, que multiplica. No numerador, colocando aqui no rascunho, nós vamos obter 2R mais L sobre 2. Tudo isso dividido por 2R menos L sobre 2. Simplificando o número 2, a gente acaba obtendo o ln da seguinte razão: 2R mais L sobre 2R menos L. A partir da definição da autoindutância, a razão φ sobre I nos dá a autoindutância da bobina toroidal em questão. Sendo assim, ela fica dada por μ0 vezes n ao quadrado vezes o lado L dividido por 2π, que multiplica o ln de 2R mais L sobre 2R menos L. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.